Olá, pessoal. Voltei agora para corrigir mais uma questão da prova segunda fase do Ministério Público do Estado de São Paulo, aplicada em 27 de abril de 2025. Vamos lá. Questão de direitos humanos, questão 4. O que se entende por racismo? E por racismo reverso? Qual é o escopo, finalidade da política de promoção de igualdade racial? Justifique. Então, o primeiro artigo que daria para citar quando pede a definição do racismo é o artigo 1º da Convenção Interamericana contra o Racismo, o decreto 10.932/2022. Aqui é só uma pequena correção, eu acabei escrevendo errado a sigla aqui, ó. Na verdade, ó, é o C, depois o R, eu coloquei o R depois do C, mas dá para entender. Todos os slides eu acabei escrevendo errado, mas já está aqui avisado que a sigla está incorreta. Então, voltando, na Convenção Interamericana contra o Racismo, que é aquela que tem status de emenda constitucional, porque foi aprovada na forma do artigo 3º, do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, 2 turnos, nas duas casas do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado, e por o quórum de 3/5, aí o Tratado de Direitos Humanos ele é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com o status de emenda constitucional. É o caso desse, juntamente com o Tratado de Nova York, e o Protocolo Facultativo e o Tratado de Marrakech. Ok. Então, a pergunta é, o que se entende por racismo? Qual a definição de racismo? Aí, logo quando você abrir a convenção, lá no seu Vadmec, você vai ver o capítulo 1, definições, artigo 1º, para efeitos desta convenção, item 4, racismo consiste em. Então, já daria para usar este item 4, racismo consiste em qualquer. E aqui traz a definição, né? Essa interpretação autêntica. Vou ler. Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enuncia um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial, que é a branquitude. O racismo ele ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas. Aí, para reforçar, vem logo em seguida. Toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas nesse artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional e do direito nacional também, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo dessa maneira condenados pelos Estados partes. Então, esse artigo 1º, item 4 dessa Convenção Interamericana contra o Racismo, poderia ser usado e talvez venha no espelho de prova do Ministério Público do Estado de São Paulo. Continuando para a segunda parte da questão, e o que se entende por racismo reverso? Eu peguei uma definição da internet, da inteligência artificial, que está certinha. O racismo reverso é um termo utilizado para se referir à ideia de que pessoas de grupos racialmente privilegiados, geralmente brancos, podem ser vítimas de discriminação ou preconceito por parte de pessoas de grupos tradicionalmente marginalizados ou racialmente discriminados. No entanto, é importante destacar que, do ponto de vista acadêmico-social, o racismo reverso é bastante contestado. Muitos especialistas argumentam que o racismo envolve não apenas preconceito ou discriminação. Aqui, essa parte é muito boa. O racismo envolve não apenas preconceito e discriminação, mas também o poder estrutural de perpetuar desigualdades. O poder estrutural de perpetuar desigualdades. Assim como as estruturas de poder historicamente favorecem certos grupos, alguns afirmam que o racismo contra grupos privilegiados, como brancos, em sociedades onde eles têm maior poder social e institucional, não se configura da mesma forma que o racismo contra grupos marginalizados. Resumindo, enquanto o termo racismo reverso é usado para descrever situações de preconceito contra grupos privilegiados, sua validade e uso são objetos de debate na sociologia e nos estudos sobre racismo. Resumindo, racismo reverso não existe.
Esse é um entendimento também consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no informativo 839, que está aí neste habeas corpus. Já manifestou que inexiste racismo reverso. As razões de decidir que foram expressas na ementa. A injúria racial, conforme o artigo 2º-A da Lei 7.716 de 1989, visa proteger grupos minoritários e historicamente discriminados, não se aplicando às ofensas dirigidas às pessoas brancas por sua condição. O conceito de racismo reverso é rejeitado, pois o racismo é um fenômeno estrutural que historicamente afeta grupos minoritários, não se aplicando a grupos majoritários em posição de poder. A interpretação das normas deve considerar a realidade concreta e a proteção de grupos minoritários, conforme as diretrizes do protocolo de julgamento com perspectiva racial do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Tese de julgamento. A injúria racial não se configura em ofensas contra pessoas brancas exclusivamente por essa condição. No caso concreto, era uma pessoa branca que foi chamada de branquelo e cabeça branca, escravagista, algo assim. E o STJ falou que não é caso de injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, na época da data dos fatos. Poderia, de acordo com alguns professores, até configurar injúria simples, mas não injúria racial. Continuando a questão. A terceira parte da questão, ela pergunta: qual é o escopo, qual é o fim, a finalidade da política de promoção de igualdade racial e a justificativa? Uma ideia é usar os considerandos da Convenção Interamericana contra o racismo. Lembrando que aqui a sigla está invertida. Para buscar a finalidade da promoção da igualdade racial. Algumas finalidades que você poderia citar é a igualdade material, né? Afirmando que não basta a igualdade formal perante a lei, mas é necessária uma igualdade material, a igualdade aristotélica e também como reconhecimento da Nancy Fraser. Outro escopo, finalidade, a dignidade de todos os humanos sem preconceito de cor, etc. Até daria para citar aquele artigo 3º da Constituição, que fala que tem que promover o bem de todos, sem discriminação. Aqui, ó, trouxe de novo o decreto 10.962, que é a Convenção com o Estado de Emenda Constitucional, e os considerandos, ó. No considerando, você já vê aqui a dignidade, é você lembrar do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, que também é uma finalidade. Aliás, tem algum professor que chama essa dignidade da pessoa humana na Constituição de epicentro axiológico da Constituição. Eu acho muito legal essa expressão, né? Epicentro, lembrando mesmo do epicentro do terremoto, que é onde começa o terremoto. Então, o epicentro axiológico da Constituição ser a dignidade da pessoa humana significa que tudo irradia, tudo parte da dignidade da pessoa humana. Então, todos os direitos previstos na Constituição, que são vários, porque a Constituição ela é prolixa, todos os direitos que estão ali, todos esses direitos, eles partem da dignidade da pessoa humana. Então, é o epicentro axiológico da Constituição. Então, voltando para os considerandos, para responder essa terceira parte da pergunta de direitos humanos do Ministério Público de São Paulo. O escopo da promoção da finalidade, o escopo da promoção de igualdade racial. Aí, neste mesmo considerando aqui, ó, que eu estou, que é o primeiro, também está lá a igualdade de todos. Aí, novamente, né, lembrando a igualdade material, tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual. O segundo, considerando aqui, ó, reconhecendo o dever de se adotar medidas nacionais e regionais para promover e incentivar o respeito e a observância, ó, dos direitos humanos. Então, a efetivação dos direitos humanos também é uma das finalidades. Isso, ó, densifica a democracia, porque a democracia é formada por pessoas diferentes e todas elas têm que ser respeitadas. E também, ó, visa promover condições equitativas para a igualdade de oportunidade, combater a discriminação. Então, só com esses 4 considerandos dessa Convenção Interamericana,
e já conseguiria trazer os escopos, a finalidade da promoção da igualdade racial. Então, parece que essa questão do Ministério Público, ela queria que abrisse nesse decreto da Convenção Americana e citasse esses artigos da definição e utilizasse as considerantes. Ou se não for o espelho, pelo menos seria possível responder a questão a partir daí. Interessante lembrar, afinal viver é relembrar, que no Ministério Público, lá no concurso de número 90, na segunda fase, que foi aplicado em 28 de julho de 2013, já caiu na prova 1 de Direito Penal uma dissertação sobre o direito penal e o racismo. Então não é a primeira vez que o racismo cai. E veja que essa prova faz tempo, 2013, aí 12 anos atrás. Mas qual era o contexto histórico? Era o caso Elvanger. O caso Elvanger, que fala de racismo social, que o antissemitismo é uma forma de racismo social, era recente na data dessa prova. Então foi a inspiração dessa dissertação. Aqui, ó, vou mudar de cor para apontar aqui, ó, sumário, ou seja, é aquela dissertação que tem um roteiro que você deve seguir. Tem que falar da intolerância, dos graus de intolerância, preconceito, discriminação, racismo. Tem que citar artigos constitucionais. Tem que falar da dignidade, da igualdade, a discriminação positiva, né, as cotas raciais, o repúdio constitucional, que acho que está no artigo 4º das Relações Internacionais, o repúdio ao racismo, e o mandado de criminalização lá no artigo 5º da Constituição, traz que o racismo ele é crime inafiançável e imprescritível, então também fazia parte da resposta. A admissibilidade de restrição a direitos e garantias para a repressão penal, que é a interpretação extensiva lá do racismo social, que não seria uma criminalização. Também as formas puníveis de tolerância, os crimes de ódio, os crimes contra a honra, desprezo e humilhação, insultos, ameaças e agressões, o racismo e as figuras da mesma lei, ó, a Lei 7.716 de 1979, que é a lei que traz o crime de racismo, que é a lei chamada também de Lei contra o Preconceito, a diferença entre racismo e injúria racial, outras fontes legais que é entendida a vulnerabilidade, ó, idosos, deficientes, enfermos, crianças, adolescentes, mulheres, trabalhadores. Isso porque no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º, a injúria preconceito, antes injúria racial, ela traz outras elementares. Então, acho que era a inspiração aqui desse item dessa dissertação. Aí aqui ainda voltando para o racismo e injúria racial, o elemento subjetivo, a possibilidade de pessoas que são vítimas de racismo praticar racismo, crimes de intolerância, aí ó, criação de padrões lombrosianos, lembrando aí de César Lombroso, o criminoso nato, que ele foi fazer uma pesquisa e traçou um perfil do criminoso, mas na verdade ele só falou quem era mais selecionado pelo sistema, que retratava uma pessoa com uma classe social menos abastada, e a conclusão. Então você veja que essa dissertação não foi bem longa, olha, com vários itens para ser tratada. E já caiu, então, o racismo, inclusive na dissertação. Continuando, é importante lembrar também que no Ministério Público de Sergipe, em 2022, também foi exigido racismo. A questão era essa aqui, ó, considerando o reconhecimento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da existência de um racismo estrutural nas condenações do Brasil, no Brasil, apresente os conceitos de interseccionalidade, transversalização, racismo estrutural, com abordagem à discriminação estrutural histórica e a intersecção dos fatores de discriminação. Só 15 linhas para tratar de tudo isso. A resposta ela parecia exigir novamente a Convenção Interamericana contra o Racismo, o Decreto 10.932 de 2022, agora exigia o capítulo 1, definições, artigo 1, item 3, que é a discriminação múltipla ou agravada. Vou ler o conceito. Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição
baseada de modo concomitante simultâneo em 2 ou mais critérios dispostos no artigo 1º, item 1º, ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes em qualquer área da vida pública ou privada. Então, aparentemente, isso era parte do espelho desta questão lá no Ministério Público de Sergipe de 2022. Lembrando que eram só 15 linhas, né? Espaço bem curto para escrever. Também aqui de interseccionalidade dá para lembrar, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Dá para lembrar de Kimberly Crenshaw, que foi quem cunhou o termo lá nos Estados Unidos. Nossa, a letra vai ficar muito precária. Kimberly Crenshaw, eu acho que é assim que escreve o nome dela. Bom, não vou conseguir escrever aqui. Mas se eu colocar o termo, né, no Google, interseccionalidade, Kimberly, com K, Kimberly, vai aparecer o nome dela, Kimberly Crenshaw. E também no Brasil a gente tem pesquisas sobre essa interseccionalidade, que é a teoria do nó ou da imbricação de Eliette Safiotti, que é uma socióloga importante do Brasil, e também de Lélia Gonzalez, que é lá do Rio de Janeiro, na verdade ela é mineira, mas morou boa parte da vida dela no Rio de Janeiro, que ela cunhou o termo amefricanidade, que é o seguinte, é um cruzamento de critérios que são usados para discriminar. Por exemplo, ser mulher, então você sofre com o machismo. Ser uma mulher negra, você sofre com o machismo e com o racismo. Ser mulher negra lésbica, aí você sofre com o machismo, com o racismo e com a homofobia. Então, esses critérios, eles podem serem aplicados, como está dito aqui na Convenção, de modo concomitante. Então, tanto a discriminação múltipla ou agravada, quanto a teoria do nó da Safiotti, da mefricanidade da Lélia Gonzalez, também tratam sobre situações muito parecidas, que é o cruzamento de discriminações que incidem sobre a mesma pessoa. Continuando sobre racismo aqui na questão do Ministério Público do Estado de São Paulo, será que a gente pode achar na primeira fase do Ministério Público, na prova objetiva, questões sobre racismo? Sim, logo a primeira questão da prova, questão número 1 de Direito Penal, são 15 questões de Direito Penal. A questão número 1 já tratava sobre racismo, sobre a DO 26 do Distrito Federal, que equiparou a homotransfobia ao racismo social. Então, a primeira questão já tratava disso. Uma questão longa, vários itens. Eu vou deixar aqui uma correção feita pelo cursinho médio, para quem quiser fazer, para ver como foi cobrado. Questão longa, está toda a resposta do cursinho médio aqui, para quem quiser fazer, de se desafiar. Outra questão que exigiu outra questão aqui, de primeira fase, que do Ministério Público de São Paulo desse ano, concurso de número 96, que exigiu o assunto de racismo, a questão número 6, Tá falando aqui do crime de injúria racial, da lei nova. Então, mais uma questão caiu. Também vou deixar o gabarito com comentários do cursinho para quem quiser realizar a questão. Uma terceira questão ainda nessa prova de primeira fase 2025 do Ministério Público, questão número 15 agora, também de Direito Penal, que cobrou a nova lei do esporte, a Lei Geral do Esporte. Você vê que no item B, ela perguntou sobre racismo. Novamente, deixa o gabarito. E a questão 64 de difusos, lá na primeira fase do Ministério Público de São Paulo, também cobrou sobre o assunto racismo. Então, o que a gente pode perceber é o seguinte,
que 3 das 15 questões de direito penal da prova do Ministério Público do Estado de São Paulo de 2025, ou seja, 3 de 15, 20% das questões abordavam racismo. E uma questão de difusos também tratava do assunto, ou seja, 4 questões da primeira fase cobraram isso, indicando que poderia ser um tema a ser exigido na segunda fase, e foi na versão 1, que foi a versão sorteada. Então, aquela dica que sempre que você estiver numa segunda fase ou olhar para a prova da primeira fase, ela é bastante válida. E eu terminei com uma frase de Nelson Mandela, que é o seguinte: na vida, a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende.